Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Viridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor. Que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai ler a Epístola de Paulo aos Filipenses, lembrando que agora a gente está lendo as epístolas, né? Ou seja, as cartas de Paulo às igrejas, né? Então, a cada igreja ele está lendo, ele está escrevendo sobre a sua posição referente àquela igreja, né? Alguns lhe chamando atenção referente aos seus ensinamentos, hoje fortificando a fé de algumas, né? E hoje a gente vai ler a de Filipenses, vamos ver sobre o que ele está falando em Filipenses. Introdução no capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, tenho em entranhável afeição em Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar as palavras mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas
De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que também ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus e pela minha nova ida a vós. Aqui Paulo falando, ele quer muito partir, né, viver com Cristo, mas ele sabe que a presença dele aqui na terra está sendo muito necessária para a glorificação de Jesus, obviamente, né? Não por ele, mas para Cristo, né? Então, como ele fala que ele está indeciso do que ele quer mais, né? Se divulgar o Evangelho ou viver já na presença de Cristo, né? Partir para a presença de Cristo, que realmente é uma decisão difícil, embora essa decisão não pertence a nós, né? Afinal de contas, Deus é quem sabe o momento de partirmos, né? E a gente continua no versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos intimideis por causa dos que resistem, o que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouves estar em mim. A humildade cristã no capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há algum consolo de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão,
E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e servido da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo logo que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próxima à morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Agora um alerta aqui a partir do capítulo 3, Cuidado com as falsas doutrinas. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Lembrando que quando fala cães aqui não está falando dos animais, tá, gente? Quando fala cães, está falando das pessoas más. Continuando o versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado ou que já perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas aquilo a que já chegamos,
Andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Lembre-se que quando for a ressurreição, né, o nosso corpo será transformado, né? Porque a carne não pode entrar no reino de Deus, somente o Espírito poderá entrar. Então é o nosso Espírito que entrará no reino de Deus e lá viverá para sempre, né? Aí, conselhos particulares, a gente vai continuar porque Filipenses é pequeno, então a gente vai terminar aqui, que é o capítulo 4, conselhos particulares. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, né, quando querer algo, fale com o Senhor, afinal de contas, Ele sabe tudo que você quer, tudo que você deseja e principalmente tudo que você necessita. Mas Deus quer ouvir de você, então em suas orações, fale com o Senhor, né? Fale abertamente com o Senhor e fazer isso em oração e súplica, né? Com ações de graças, né? E a paz de Deus, a partir do versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, né? Aqui Paulo, ele está se dando de exemplo, né? Porque Paulo foi um apóstolo fervoroso do Senhor, né? Ele realmente foi um servo praticante ali, um vaso valoroso em nome de Cristo, e ele sim se dá o exemplo, porque nós, filhos de Deus, temos que nos dar o exemplo para que as pessoas, os ímpios, né, para que aqueles que não são os filhos de Deus, para que aqueles que não seguem ao Senhor, eles vejam que somos realmente diferentes desse mundo. Porque se formos iguais às pessoas do mundo, eles olharão e falarão, mas que diferença faz servir ao Senhor ou não? Não vejo diferença nessa pessoa, ela se diz filha do Senhor, ela serve ao Senhor, mas vive do mesmo jeito que eu, e não é assim que funciona, né? As pessoas realmente, ao olharem para nós, têm que ver que há uma diferença, né? E a primeira diferença é o quê? É a glória do Senhor que resplandece em nós, né? Ao olhar para nós, primeiramente, tem que ver essa glória. E assim, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, realmente tem que ser diferente. Nossos pensamentos,
tudo isso tem que ser diferente das pessoas do mundo. Não somos melhores que ninguém, muito pelo contrário, né? Somos humildes e mansos de coração, seguindo a Jesus Cristo. Aqui mesmo Paulo acabou de dizer que temos que nos fazer menores que os outros, mas as pessoas do mundo têm que ver que somos diferentes. Por quê? Porque eles têm que ter essa curiosidade para saber o porquê que somos diferentes. Eles têm que ter essa curiosidade para saber o porquê somos diferentes e assim conhecer a nossa vida como é. Porque aqueles que andam com o Senhor, a sua casa não se abala, né? Ao contrário daqueles que vivem no mundo, né? Tem muitos que se desesperam, que arrancam os cabelos e tal. Sim, temos tribulações, temos problemas como todo mundo, mas é diferente daqueles que seguem ao Senhor, né? É diferente e as pessoas têm que ver isso. Agora aqui são os agradecimentos que Paulo faz ao pessoal de Filipenses, né? A partir do versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tornar parte na minha aflição, e bem sei também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada toda glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que maravilha, né? É muito bom ouvir o testemunho, né? Porque isso aqui é o testemunho de Paulo, né? Porque ele tá aqui, são cartas que ele envia às igrejas, mas em um breve momento, obviamente, porque ele não pode falar tudo sobre o que lhe aconteceu, mas em breve momento ele acaba sempre relembrando das coisas que lhe aconteceram, então não deixa de ser também um testemunho das coisas que lhe sucederam, né? Mas ele sempre lembrando a gente, né, para que a gente se mantenha em alerta, falando também das falsas doutrinas, né, dos falsos profetas. Nós temos sim que estar de vigias, né? Nesse mundo hoje, tantas coisas acontecendo. Hoje em dia, por exemplo, está muito difícil de assistir TV, noticiários, a gente só ouve falar sobre confusões em geral. Isso para não dizer barbaridades, né? Porque realmente é muita negatividade. Fica complicado. Graças a Deus tem alguns canais que transmitem a palavra do Senhor para amenizar o clima, né? Porque essas coisas negativas entram dentro de casa. Quando a gente liga a TV, se deixar só nisso, acaba atraindo coisas negativas para dentro de casa. O ar acaba ficando muito pesado dentro de casa, né?
Então é bom você colocar de vez em quando na TV aí, colocar um louvor, colocar né, uma palavra de Deus aí. Hoje em dia, graças a Deus, tem canais abertos que falam da palavra do Senhor. Então ligue, né, deixe, mesmo que você não possa assisti-lo, mas deixe tocando, né, vai fazendo suas coisas aí, deixe tocando, do jeito que é o vídeo aqui também, deixa rolando aí, vai fazendo suas coisas, para dar uma aliviada ali, porque as coisas estão cada vez mais difíceis, né? Tudo está nos levando, está nos dando a entender que os finais dos tempos estão chegando, né? São coisas que está nos mostrando a isso. Então, está chegando o momento final e você tem sim que tomar a sua decisão, se você realmente vai seguir o caminho do Senhor, se você vai entregar a sua vida ao Senhor, ou se você vai continuar andando aí perdido pelo mundo. A palavra do Senhor diz: buscai enquanto é tempo, né? Buscai-o enquanto se pode achá-lo. Porque, infelizmente, depois do julgamento não terá segunda instância, né? Não é igual ao julgamento do homem, que tem primeira, segunda, terceira instância, e ainda vai para Supremo, de não sei o quê. Não é assim que funciona com Deus, não. No dia do julgamento é o julgamento, ponto final. Então, se dê essa oportunidade, porque aquele que serve ao Senhor tem a sua vitória garantida, né? Então, dê essa oportunidade para si mesmo, de ter paz e tranquilidade em seu coração, de ter o fardo leve, porque o fardo do mundo ele realmente é pesadíssimo. Eu sei porque eu já participei desse mundo, né? Eu nasci numa família que não tinha a sua crença ali. Aliás, até tinha sim, mas não era praticante, né? E no segundo casamento, então, minha mãe conheceu ao Deus vivo, mas eu continuei no mundo, né? Continuei no mundo, aquela fase adolescente, né? Dei muita dor de cabeça para minha mãe. O que eu não dei dor de cabeça pequenininha, porque, segundo ela, eu era bem quietinha, mas em compensação, na adolescência, dei muita dor de cabeça, mas ela orou muito por mim e hoje, graças a Deus, eu estou no caminho certo, meu esposo também. Então, nosso lar servimos ao Senhor. E eu peço a Deus que o teu lar também, que o teu coração também possa servir ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti que por essa pessoa que está orando comigo, manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Abençoe-a, Pai. Toque tudo que ela necessita nesse momento, Pai. Arranque todo o mal da vida dela, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.